Fala, galera! Então, uma brevezinha apresentação, tá? Eu sou o professor Felipe Loureiro. Agora, a gente já começa, ó. O próximo estudo dentro do raciocínio lógico são as chamadas proposições compostas, tá ok? Agora, a gente vai começar a aprofundar ainda mais o estudo dentro do raciocínio lógico, porque é aqui que as bancas, ó, pegam pesado. São as chamadas proposições compostas, tá ok? Vamos ver o que é isso? Vem comigo. Ó, proposição composta. Qual é o conceito? Uma proposição composta também pode ser conhecido como molécula, mas é uma nomenclatura rara em aparecer em prova, mas pode ser proposição composta ou proposição molecular. Utiliza conectivos, destaca essa palavra, utiliza conectivos e pode ser dividida em outras proposições. Tá bom? Ah, então ela pode ser dividida. Pode sim, tá bom? E ela vai utilizar sempre conectivos. E esse carinha aqui, ó, talvez seja a parte mais importante dentro do raciocínio lógico. O estudo dos conectivos, que nós vamos ver mais na frente. Exemplo de proposição composta. Faz frio hoje e chove lá fora. Faz frio hoje é uma proposição lógica simples. Chove lá fora é uma outra proposição lógica simples. Então aqui, ó, eu tenho uma proposição lógica simples e aqui eu também tenho uma proposição lógica simples. Eu peguei duas proposições simples e eu juntei as duas para formar uma composta. Ah, Felipe, então peraí, você está me dizendo que uma proposição composta ela vai ser formada por duas ou mais proposições simples. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Agora, sempre que eu junto duas proposições simples, para que faça sentido, para que tenha uma lógica, é necessário de alguém ali fazer esse meio campo. Alguém que faça essa conexão, por isso conectivo, alguém que faça essa conexão para que eu forme uma proposição lógica composta. E quem eu estou usando nesse exemplo aqui? Eu estou usando o conectivo E. Opa, deixa eu pegar um amarelo aqui para ficar legal. Eu estou usando o conectivo E. Então aqui, ó, conectivo E sendo usado. Faz frio hoje é a primeira proposição simples. Eu posso representar pelo P. Chove lá fora é a segunda proposição simples, que eu posso representar pelo Q. O que eu estou fazendo nessa proposição? Eu estou pegando P e estou juntando com o Q. E eu estou juntando as duas através de que conectivo? Eu estou usando o conectivo E. Eu já vou te apresentar daqui a pouco uma tabela onde cada conectivo ele tem o seu símbolo, beleza? Mas eu já vou adiantar para você qual é o símbolo do E. O E é um Vzinho para baixo. É o V de cabeça para baixo, tá? É como se fosse o circunflexo. Ah, Felipe, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo isso. Você está me dizendo que a partir de hoje, se eu pego um material, uma apostila, um exercício, um livro, e eu vejo isso aqui, você está me dizendo que isso é uma proposição composta, que está pegando a proposição P, juntando com a proposição Q, através do conectivo E. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Então, isso aqui é uma proposição composta. Agora, olha aqui para mim. Eu vou ficar grande aqui para poder olhar aqui você de pertinho. Presta atenção. O que é muito importante? Muito. Que você abra o seu coração, tá? Por quê? Infelizmente, as escolas tradicionais, né? Não vou dizer todas, mas grande parte das escolas,
elas não te ensinam, desde lá a educação básica, a você raciocinar. O que as escolas fazem? Elas te ensinam a fazer conta na matemática, não é isso? Conta, 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 faz isso. Resolva o valor de x, calcule a expressão, calcule a equação. Ela não te faz raciocinar, ela não te faz entender que a matemática, o raciocínio lógico, ele tem a sua linguagem própria. Nós estamos acostumados no nosso cotidiano a trabalhar com frases. Então isso, quando a gente olha, já é natural para a gente. Já é uma coisa que a gente faz no dia a dia. A gente já está habituado. Quando eu olho para isso aqui, soa estranho. Eu falo, caramba, porra, um monte de letra, esse símbolo aqui, soa estranho. Mas o que eu estou te dizendo é, o que está escrito aqui, nós aqui do raciocínio lógico, nós usamos essa simbologia. Para gente que a gente já trabalha, né, com isso aqui é natural. De repente, para você que está iniciando agora o seu estudo, pode soar um pouco estranho. Mas o que eu preciso que você entenda é, toda ciência, ela tem a sua linguagem própria. O português, ele usa frases. A gente aqui no raciocínio lógico, muitas das vezes, a gente usa letras, símbolos para representar frases. Então, cada ciência com a sua linguagem. E é isso que a gente tem que entender. Tudo bem? Então, a partir de hoje, olhei para isso aqui, já entendi. Ó, é uma proposição composta que ela usou o conectivo e. Beleza? Beleza. Deixa eu te dar um outro exemplo. Ó, ou te darei um beijo, ou te darei um tapa. Ou te darei um beijo, ou te darei um tapa. Você fala, caramba, Felipe, grosso você, hein? Não, é só um exemplo, né? Estou apenas ilustrando aqui. Ó, ou. Esse é o conectivo que eu estou usando. Lá em cima eu usei o e, aqui eu estou usando o ou. Quem seria a primeira proposição simples? Essa aqui. Te darei um beijo. Quem é a segunda proposição simples? A segunda proposição simples, te darei um tapa. Te darei um beijo seria o P, ou no caso aqui, só para poder não ficar você achando que é sempre P e Q, eu coloquei um A. Então aqui é a proposição A. Te darei um tapa é uma outra proposição simples, que é o B. E o que essa proposição composta ela está fazendo? Ela está pegando o A, está juntando com o B, através do conectivo ou. Felipe, o ou também tem símbolo? Tem sim, e eu já vou te adiantar. Qual é o símbolo do ou? É um Vzinho com um traço embaixo. Olhei para isso aqui, esse é o símbolo do ou. Se você está vendo o raciocínio lógico pela primeira vez, não quero que você... Ah, Felipe, caramba, vou ter que ficar decorando tudo que é símbolo. Ó, você pode confiar em mim. De tanto exercício que você vai fazer, tanto exercício não, depois de 3, 4, 5 exercícios, você já decorou o símbolo de cada conectivo, tá? Eu te apresentei 2. O E, que é o V para baixo, e o OU, que é o Vzinho para cima com um traço embaixo. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui na mão todos os conectivos para você decorar, tá bom? E quais são eles, Felipe? Eu trouxe essa tabela para você. Essa tabela vai dizer quais são os conectivos. E lembrando, o que é conectivo? São palavras que nós usamos para conectar as proposições simples para formar uma maior, uma composta. Tudo bem? Quais são os conectivos? Primeiro, conectivo E. E qual é o símbolo dele? Ó, o Vzinho para baixo. O nome dele é conjunção. Felipe, mas no português tem outras conjunções. Eu sei, mas para a gente aqui no raciocínio lógico, falou de conjunção, está falando obrigatoriamente do conectivo E. Tudo bem? Agora pensa comigo. Nós vamos explorar melhor isso quando a gente falar de tabela verdade. Eu quero que você agora raciocine aqui comigo. Só para poder a gente já começar a introduzir as chamadas tabelas verdades. Olha só.
Quando você fala assim para o seu filho ou para a sua filha, eu gosto de dar exemplo de tudo, que é para que você consiga entender, e eu acredito que quando a gente entende, fica mais fácil da gente decorar. Então, você fala assim para o seu filho ou para a sua filha, não sei, você sai de casa com seu marido, com a sua esposa, e você fala assim para o seu filho, olha, papai, mamãe vai sair, tá? E quando voltar, a gente vai trazer para você uma bola e um boneco. Uma bola e um boneco. Quando você fala isso, o papai, a criança está pensando, o papai e a mamãe me disse que vai me dar uma bola e um boneco. A criança já interpretou que você vai dar para ele o quê? Só um dos dois? Não, você vai dar o quê? Os dois. Por isso é a interseção. E nós vamos usar isso aqui quando a gente estudar os chamados diagramas lógicos, que é um outro assunto. Mas eu já quero que você vá interpretando isso. O E é a interseção. Eu me obrigo a fazer os dois. Eu tenho que fazer uma coisa e também a outra. Interseção é aquela partezinha do conjunto que está presente nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Mas não quero que nesse momento você se preocupe com isso aqui não, tá? Eu só estou aos pouquinhos já mostrando para você que é natural que a gente associe os conectivos com os chamados diagramas lógicos, tá bom? Agora vamos para o outro conectivo, conectivo OU. O OU é o Vzinho no sentido normal. Então, ó, OU, OU, tá? O OU é a disjunção. Quando você fala assim para o seu filho, olha, papai vai te dar uma bola ou um boneco. Agora você está dizendo para ele que vai dar uma coisa ou outra. Percebe? Você pode dar só a bola, você pode dar só o boneco. E aqui vem uma curiosidade. Se você quiser, você também pode dar os dois. Ué, Felipe, os dois? Quando eu falo uma bola ou um boneco, eu estou falando uma coisa ou outra. Não estou falando que vou fazer os dois. Tudo bem, mas se você quiser, você pode fazer os dois. Você só não pode fazer os dois se você falar ou. Você percebe que tem uma diferença de falar ou te dou uma bola ou te dou um boneco. Vou botar isso aqui, ó. Ou bola ou boneco. Bola ou boneco. Isso pode soar estranho, porque no nosso dia a dia, a gente não fala isso. Concorda? A gente fala bola ou boneco, já dizendo que você vai escolher um dos dois para dar. Só que, tanto no raciocínio lógico quanto no português, esse ou aqui é o que a gente chama de disjunção exclusiva, porque aí você vai fazer exclusivamente um. Ou você faz só o primeiro, ou você faz só o segundo. Agora, quando você usa só o ou, se você quiser, você pode fazer os dois também. Percebeu? Essa é a diferença entre os dois. Quando eu digo vou ao cinema ou ao teatro, se eu quiser, eu posso ir nos dois. Agora, ou vou ao cinema ou vou ao teatro. Aí é diferente. Esse duplo ou, ele muda a interpretação. Então, cuidado, porque no nosso dia a dia, a gente dificilmente fala ou uma coisa ou outra. A gente fala só ou, querendo dizer que vai fazer uma das duas, né? Mas tem que ter cuidado, porque tem diferença entre os dois, tá bom? Então, ó, ou é o Vzinho com traço embaixo. Esse tracinho embaixo, tá bom? Ele significa que você vai fazer o duplo ou, tá? Esse tracinho embaixo, ele é um duplo ou uma coisa ou outra. Então, a diferença do ou pro ou. No ou, eu vou fazer exclusivamente um. No ou significa que eu vou fazer pelo menos um, tá bom? Mas não se preocupa com isso, que a gente vai explorar muito quando a gente falar das tabelas verdades, tá bom? Aqui é só para você reconhecer eles e você saber que tem diferença entre um e outro, tá bom? Então, ou.
São os três. O outro conectivo, que é o conectivo que mais aparece em prova, é condicional. É o conectivo se então. É quando eu tenho uma relação de causa e consequência. Quando eu tenho uma condicional. Também é conhecido como implicação. Implicação lógica. Percebe? Quando eu digo assim, se você estuda no Focus, então é aprovado. Percebe que existe uma relação de causa e consequência aí? Se estuda no Focus, então isso implica que você seja aprovado. É uma condição que gera uma consequência. E essa consequência é a consequência de ser aprovado. Beleza? Então, o condicional é essa setinha. Se estuda no Focus, então, ou seja, setinha significa que então vai acontecer de você ser aprovado. Beleza? Eu tenho uma relação de causa e consequência. E o último conectivo é a bicondicional. São duas condições. É o se somente se. É uma seta que ela vai, mas ela volta. É uma condição indo, uma condição vindo. O que eu falo sempre é o seguinte: a condicional é uma via de mão única, ela só vai. A bicondicional é uma via de mão dupla. Então aqui, ó, você vai fazer assim comigo agora, ó, na sua casa. Deixa eu ficar grande aqui, ó. Você vai fazer comigo assim, ó. E, ou, se então, se somente se. E, ou, se então, se somente se. Se então, é a seta só indo. Se somente se, ela vai, mas ela volta. É uma via de mão dupla. Tudo bem? Esses são os 5 conectivos que nós temos. E eu tenho que saber eles e eu tenho que saber também o símbolo de cada um deles. Essa parte de conjunto, diagrama, no momento posterior a gente vai explorar melhor, tá bom? Interseção, união, a gente vai falar disso aqui e eu vou associar aos conectivos. Então, nesse momento, o que eu preciso é que você saiba quais são os 5 conectivos e para que existe conectivo mesmo? Conectivo, palavras que usamos para conectar as proposições simples para formar a proposição composta. Beleza? E são essas proposições compostas que aparecem na sua prova. Beleza? Então, eu tenho que saber esse conectivo e todas as tabelas verdades que nós vamos falar depois, elas vão girar em cima desses conectivos. Toda aquela variação de V com F, F com V, ela vai surgir através dos nossos conectivos. São eles que vão determinar o valor final de uma proposição composta. Se no final ela dá verdade, se no final ela dá falsa, tá bom? Então é importante que você saiba reconhecer esses conectivos. Tudo bem? Beleza. Olha essa questãozinha que já apareceu em prova. Olha só. Julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Ah, então peraí. Ele quer que eu julgue esse item relacionado a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Ele diz: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P. O V para baixo é quem? É o E. E que. Será que eu posso escrever assim? P, E, que? Olha aqui. Bruna, acesse a internet. Aí talvez o candidato pense assim. Bruna, acesse a internet é uma proposição P. É uma proposição simples. Verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma segunda proposição simples, que eu vou chamar de quê?
E ele colocou o E. O E é o Vzinho, de cabeça para baixo. Então, é isso daqui mesmo. Ele está certo. Aí o candidato faz isso e errou. Por que que ele errou? Porque isso aqui não é uma proposição composta. E nem é proposição simples. Por quê? Porque nós vimos que frases exclamativas, elas não representam proposição, nem simples, nem composta. Frases exclamativas não estão dentro do escopo do raciocínio lógico, porque não são proposições lógicas. Então isso está errado. Pegadinha da banca. Realmente ele usou o E. E realmente o símbolo do E é esse V de cabeça para baixo. Só que eu tenho frase exclamativa, eu tenho até imperativo. Acesse a internet. O verbo está no imperativo. Então, eu não posso ter proposição quando eu tenho exclamativa, quando eu tenho imperativo. Percebe? Então, a questão está errada porque ela não é proposição. Se fosse proposição, beleza, o E estaria certo. Só que não é, porque ela está dentro daqueles casos que nós vimos que não representam uma proposição, nem simples, nem composta. Beleza? Então, o gabarito é errado. Repara que, de vez em quando, ele joga com os símbolos para saber se você está esperto. Então, ó, vamos ver, será? Se ele decorou o símbolo do E, ele vai dizer que isso está certo. Mas não é que está errado por causa do símbolo do E. Está errado porque não é proposição. Belezinha? Beleza. Agora, observa o seguinte. Nós vimos os 5 conectivos, não é isso? O E, o ou, o se então e o se somente se. Só que nós sabemos que banca examinadora é cruel e o que eles querem é ferrar a gente o tempo todo. Então, o que eles fazem? Tem situações que ele vai te dar uma proposição, tá bom? Que um desses 5 conectivos está ali implícito. Ele está escondido em alguma outra palavra. Por isso eu trouxe para você agora algumas variações desses conectivos. Quais são as palavrinhas que representam esses conectivos em algumas vezes? O primeiro delas, o mais e o além de. O mais e o além de, eles vão fazer sempre papel do conectivo E. Exemplo, além de estudar, Jéssica também trabalha. Além de estudar, Jéssica também trabalha. O que essa proposição quer dizer para a gente? Que a Jéssica trabalha e estuda, ou a Jéssica estuda e trabalha. Então, esse além de também, ele acrescenta ideias. Então, ele faz papel do E. Aqui, o E ele está implícito. Então, você vai resolver a questão como se ali estivesse o conectivo E. Ele está implícito na questão. Beleza? Então, pega pela lógica. Além de trabalhar, Jéssica estuda. Então, qual é a lógica disso? Que a Jéssica trabalha e estuda. Beleza? A outra que é polêmica. Felipe é professor, mas seu pai é advogado. Esse mais, lá no português, ele faz papel da conjunção adversativa. É ou não é? Concorda comigo? Eu estudei, mas não passei. É uma conjunção adversativa. O E, o português diz que é conjunção aditiva. Eu sei que no português são coisas diferentes, mas eu não quero que você entre nessa briga. Ah, eu concordo, não concordo. No português eles não representam a mesma coisa. Eu sei e eu até concordo com você. Só que a nossa opinião não vale de nada. O que vale é a opinião da banca organizadora. E todas elas consideram o mais com sentido de E. Então, quando ele diz Felipe é professor, mas seu pai é advogado, ele está querendo dizer Felipe é professor e seu pai é advogado. Então, viu mais, ele está fazendo papel de E.
E eu quero que você anote aí, anota no seu material, anota aí no seu material, tá? Todas as conjunções adversativas aqui no raciocínio lógico vão fazer papel do E, todas elas. Mas, porém, todavia, entretanto, as bancas usam todas elas com sentido de E. Então, se você vê qualquer uma delas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, né? Contudo também, se não me engano. Então, todas essas eu tenho fazendo papel de E. Beleza? Então, anota isso aí. Todas as conjunções adversativas do português, no raciocínio lógico, fazem papel do conectivo E. Beleza? Anotou isso aí? Tranquilo? Ah, eu não concordo. Foi o que eu te falei. Abra o seu coração. O que eu sempre digo para os meus alunos? Faz o seguinte, você na hora da prova, você diz que é o E, marca, passa, depois que você passar, aí você escreve um livro dizendo que não concorda com isso. E eu até assino o teu livro embaixo, beleza? Eu faço essa promessa. Mas no dia da prova, você vai marcar que representa a mesma coisa, beleza? Beleza. Deixa eu ficar pequeno aqui e vamos continuar. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais próximo a gente tá da nossa aprovação. Ó, se então, o se então, eu quero que você anote aí. Deixa eu apagar aqui. O se então, ele sempre vai trazer uma relação de causa e consequência. O se então sempre vai trazer uma relação de causa e consequência. Sempre, tá? Então, quando eu digo assim, quem estuda, vírgula, passa. Essa vírgula aqui, o português fala que é uma elipse. Ela está ocultando, né, o então. Então, quando ele diz quem estuda, vírgula, passa, ele está dizendo se estuda, então passa. Beleza? Porque eu tenho causa e consequência. A causa de estudar gera uma consequência de passar. Beleza? Então, quem estuda, passa. Se estuda, passa. O quem, o quando fazem papel do conectivo se então. Porque também trazem uma ideia de causa e consequência. Tá ok? Todo carioca gosta de praia. Essa aqui é mais punk, né? Todo carioca gosta de praia. O que ele está querendo dizer aqui? Se é carioca, então gosta de praia. Esse todo, ele traz dentro dele também o conectivo se então. Quando eu digo, todo brasileiro odeia política. Todo brasileiro odeia política. O que eu estou querendo dizer? Se é brasileiro, então odeia política. Então, o todo, ele também faz papel do se então. O quem. Ó, o quem eu já tinha colocado, né? O quem eu já tinha colocado. Agora o quando. Quando chove, vírgula, não corro. O que está por trás disso aqui? Se chove, então não corro. Beleza? Se chove, então não corro. Então pega pela ideia, não pega pelo que está explícito ali, porque senão às vezes você fala, caramba, que conectivo é esse? Então pega pela ideia. Agora o pois. O pois está com asterisco aqui. Por quê? Olha esse aqui. Não trabalho, não ganho dinheiro, pois não trabalho. Caramba, Felipe, isso aqui é sim então? É sim então. Mas você vai anotar aí. Ele é o se então. Só que ele é o se então onde ele inverte a causa e a consequência. Então, não ganho dinheiro, pois trabalho. Pois não ganho dinheiro, pois não trabalho. Não trabalhar é a causa. É a causa. Tem um U escondido aqui, ó. Deixa eu apagar para ficar bonitinho aqui, né? Para que a gente não demole. Então, aqui é a causa. Não trabalhar é a causa que gera uma consequência, que é ter dinheiro, que é não ter dinheiro. Então, o pois, ele traz dentro dele o se então, só que ele inverte. O que vem antes do pois
a consequência. O que vem depois do pois é a causa, tá bom? Então, ele é o se então, só que é o se então com causa e consequência invertida. Todas as outras, a causa vem primeiro, a consequência vem depois. O pois, ele inverte. A consequência vem primeiro, a causa vem depois, tá ok? Mas dentro dele, você tem também o conectivo se então. Vamos ver como é que essa bagunça aqui já apareceu em prova? Vem comigo. Olha só. Considerando P e Q proposições, analise as alternativas e marque a incorreta. Ah, ele quer a incorreta. Dica que eu vou te dar, tá? Dica que eu vou te dar. Sempre que você vê uma questãozinha que fala de marque a incorreta, marque a errada, marque a falsa, cara, destaca isso, circula, porque é uma questão que vai exigir de você uma atenção redobrada, porque a gente está acostumado a marcar sempre a certa, né? Então, cuidado com isso. Letra A. Uma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Opa, parou. Espera aí. Eu vi que dentro dos dois princípios que eu tenho no raciocínio lógico, o princípio do terceiro excluído diz que não tem uma terceira possibilidade. E o princípio da não contradição diz que toda proposição lógica, ela só pode ter um único valor lógico. Quando ele diz ao mesmo tempo, a questão já está errada e já é esse o gabarito. Beleza? Nossa, Felipe, simples assim? É. Simples assim. Agora, vamos ver as outras? Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa, ou seja, ele está declarando algo, ele não está perguntando, percebe? Ele não está exclamando, porque aí não vai ser proposição. Ele está declarando que pode ser classificada como verdadeira ou de falsa. Beleza. Se ele quisesse, ele poderia até completar. Pode ser classificada de verdadeira ou de falsa, mas não ambas ao mesmo tempo, tá bom? Aí não pode ser, mas ela vai ser ou verdadeira ou falsa. Tá certa. Chama-se proposição simples ou proposição atômica. Proposição simples pode ser também conhecida como átomo. Proposição composta, ela é maior, ela pode ser chamada de molécula. Aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesmo. Não entendi, Felipe. Olha a interpretação, vamos tomar cuidado com a interpretação. A proposição simples, ela não tem ninguém dentro dela, uma outra proposição dentro dela, porque se tivesse uma outra proposição dentro dela, não seria simples. Ela seria o quê? Composta. Beleza? Então, a simples, ela não é formada por outras proposições, tá bom? Quem é formada por outras proposições é a composta. Por isso que ela está certa. E a D? Chama-se conectivos, palavras que se usam para formar novas proposições. Sim, porque eu uso os conectivos para formar as proposições compostas, a partir de outras, porque as proposições compostas, elas são formadas a partir da união das proposições simples, usando um ou mais conectivos. Beleza? Então, aqui é para te mostrar como é que é essa partezinha que nós vimos cair em prova, tá bom? E aqui a gente encerra, ó, mais uma partezinha importante do raciocínio lógico, que é o estudo das proposições compostas. Já vimos proposição simples, já vimos proposição composta. E aqui a gente termina, né, esse estudo do que é uma proposição composta e quais são os conectivos. Beleza?